essa coisa da idade, não é? Eu falei Unicamp, é porque o meu coração... até bateu no microfone. É porque meu coração, nossa, eu sempre penso no Unicamp, mas é a redação do Enem, né? O título da redação do Enem. Tudo que eu disse, mantenho tudo que eu disse. Apenas corrige lá para mim que não é Unicamp, é Enem, tá bom? Até a próxima. Eu adoro os temas das redações. Acho que os temas das redações são temas que precisam ser explorados não só pelos professores, que atuam, né, no ensino da construção e estruturação das redações, né? O tema da Unicamp esse ano, ele começa falando de uma palavra importante, que é a palavra perspectivas, né? Então, na filosofia a gente olha para as palavras, para os conceitos efetivamente. E o que é uma perspectiva? É um lugar a partir do qual eu vou enxergar uma determinada realidade. Quando a gente fala de perspectiva, a gente fala de vários planos. O que está no primeiro plano, o que está no segundo plano, o que está no terceiro plano. Por exemplo, nessa imagem que você está olhando agora no computador ou no celular, eu estou em primeiro plano. Acho que estou, né, Johnny? Eu estou no primeiro plano. A planta que está atrás de mim, ela também está na cena, mas ela não está no primeiro plano, ela está no segundo plano, né? Ela está num lugar de distanciamento, afastamento, ela não está num lugar central. Então, quando a gente fala sobre as perspectivas dentro de um determinado assunto, a gente precisa fazer esse olhar circular por essas possibilidades. Então, se a redação pede que a gente olhe para essas perspectivas com relação ao envelhecimento, a gente tem que pensar que a gente vai olhar para várias camadas dentro desse tema, né? Então, o envelhecimento, ele é um assunto do nosso presente que vai se fazer cada vez mais presente em função do envelhecimento da população. Só que não dá para a gente entender que essa população vai envelhecer e vai ficar apartada da mídia, apartada dos projetos econômicos, das políticas públicas, não é? Então, essa população é uma população que precisa ser assistida. Então, 50 anos atrás, quando a gente falava de uma população que estava envelhecendo, a gente falava de pessoas que não iam muito mais do que 60, 65, 70 anos de idade. E olhe lá, se a gente pegar os dados do IBGE, eles serão bastante elucidativos com relação a isso. Então, quando a gente fala hoje que a população ela vai atingir uma idade mais avançada, as mulheres vão chegar, na sua grande maioria, aos 80 anos de idade, a gente precisa perguntar sobre quais são as condições deste viver mais. Viver mais é viver melhor? Muitas dessas famílias, dessas pessoas que envelhecem, os idosos, elas muitas vezes são o esteio econômico, porque na outra ponta a gente tem uma população jovem que está se distanciando de uma prática profissional, por exemplo, da carteira de trabalho, né, do vínculo empregatício. Então, se nós só olharmos para um aspecto, a gente reduz e significativamente a gente precariza esse olhar e essa reflexão, né? Então, se a gente vai ter uma população que vai viver por mais tempo, como é que essa população pode contribuir? E eu não estou falando aqui trabalhando mais, mas se sentindo mais parte da sociedade. Quais são os espaços, quais são as estruturas sociais que atendem a essa população? A entrevista que a gente fez com a Heloísa Latorre falava sobre isso, né? Como que algumas cidades têm uma estrutura de acompanhamento e de estímulo a atividades intelectuais, atividades físicas para essa população, o que isso significa em saúde e necessariamente, se a gente tem mais saúde, a gente também tem um menor custo de atendimento dessa população dentro do sistema de saúde. Então, é uma rede.
E a gente precisa colocar esse tema como um foco central. Traz a relevância, né, dos assuntos e promove, né, através desses comandos, a necessidade da gente olhar de uma maneira ampliada. Agora, se você está fazendo vestibular, vovô mora lá na sua casa com você, ou enfim, e você nem sequer pensa sobre quem é essa pessoa, né, que experiência que ela está tendo na vida dela neste momento, porque as pessoas não nasceram na idade que elas têm hoje, elas chegaram a essa idade, né? Então, se hoje eu tenho 52 anos, para mim é uma novidade. Eu sei o que é ter 10, o que é ter 15, 20, 25, 30, mas 52 é novo, né? Então a gente tem um ano para conseguir vivenciar essa novidade. Então é tudo novo, novo no sentido intelectual, novo no sentido físico, né? O meu corpo nunca teve 52 anos antes, então o que ele me traz de novidade? E o que significa ser um sujeito desta idade dentro de uma sociedade que faz um apagamento das pessoas a partir de um determinado momento da vida delas, né? Qual é o espaço de trabalho, qual é o espaço na mídia, qual é o espaço de escuta dessa população para que ela se sinta parte. Então, se nós envelhecemos, mas o envelhecimento nos coloca na periferia das discussões sociais e políticas, então a gente precisa rever, né, qual é a nossa visão sobre esse momento, né? E você, já chegou em qual fase? Também está perto de mim? Está longe de mim? Se você chegou até aqui, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!